Pope Francisco há muito tempo deu a entender que pode renunciar caso sua saúde o impeça de liderar a Igreja. Por anos, sempre houve especulações sobre quem seria o próximo Papa. A razão para essa constante especulação é simples. O Papa ocupa uma posição importante, não apenas na fé católica, mas no mundo como um todo. Eu vos anuncio uma grande alegria. Temos um Papa. Eu vos anuncio uma boa notícia. Temos um Papa. Recentemente, essas especulações ressurgiram, mas desta vez o Papa Francisco surpreendeu o mundo ao revelar quem ele acredita que será seu sucessor. Mas quem o Papa Francisco prefere para dar continuidade ao seu legado? E o que essa revelação significa para o futuro da Igreja? Junte-se a nós enquanto desvendamos quem o Papa Francisco revelou que seria o próximo Papa. Papa Francisco revelou seu sucessor. Uma notícia bombástica acabou de surgir, deixando o mundo atônito. Finalmente, o Papa Francisco revelou quem pode assumir o papado quando ele se aposentar ou quando não puder mais servir. Eleito como o 216º Papa da Igreja Católica em 13 de março de 2013, os cardeais já estão se preparando, com um ritual secreto a poucas horas do primeiro voto para um novo Papa. E eles estão bem atrás de mim, na Basílica de São Pedro. Na janela central, uma nova cortina vermelha o aguardando. O Papa Francisco serviu por quase 11 anos, mas como o próprio Papa reconheceu, ninguém pode servir a Igreja para sempre. Aos 87 anos, as especulações sobre sua saúde têm aumentado, com rumores circulando sobre sua condição física e sobre se ele será capaz de continuar em seu papel exigente. Dada sua idade, muitos têm se perguntado quando ele pode renunciar ou nomear um sucessor que dê continuidade ao seu legado. Parece que o Papa Francisco, plenamente consciente dessas discussões, finalmente abordou a questão da sucessão. O que ele revelou deixou todos chocados. Quem será o próximo Papa? O Papa Francisco falou em diversas ocasiões sobre as qualidades que seu sucessor deve ter. Através dessas palavras, ele deu pistas sobre o tipo de pessoa que espera que lidere a Igreja Católica após ele. Observando essas qualidades, é possível até especular quem pode ser o escolhido para seguir seus passos. Quais são essas qualidades? Humildade é uma das qualidades mais importantes destacadas pelo Papa Francisco. Ele demonstrou frequentemente, através de suas ações, o quanto valoriza a simplicidade. Por exemplo, em vez de viver no grandioso Palácio Apostólico, ele escolheu permanecer na casa de hóspedes do Vaticano. Isso mostra o quanto ele valoriza viver humildemente, assim como Cristo, que liderava pelo exemplo, sem buscar poder. O Papa Francisco acredita que o próximo Papa deve seguir esse exemplo, liderando com humildade e sem se concentrar na riqueza. Essa qualidade também foi vista na vida do Papa João XXIII, que era amado por sua simplicidade. Um futuro Papa com essa humildade lideraria a Igreja de maneira semelhante. Outra qualidade essencial mencionada pelo Papa Francisco é o coração de pastor. Ele frequentemente disse que o Papa deve ser alguém que realmente se importe com as pessoas, especialmente os pobres, os marginalizados e os que sofrem. O próprio Papa Francisco é conhecido por seu profundo cuidado com os mais vulneráveis. Ele acredita que o próximo Papa não deve apenas se concentrar em regras e estruturas da Igreja, mas também no bem-estar espiritual e prático dos fiéis. O Papa Francisco também destacou a necessidade de um Papa com uma perspectiva global. O mundo está se tornando mais conectado, e a Igreja também deve ter uma visão ampla e global. Ele frequentemente fala sobre a necessidade de a Igreja prestar mais atenção ao sul global, onde muitas pessoas vivem na pobreza. O próximo Papa deve ser alguém que entenda e se conecte com pessoas de todas as culturas e origens. Outro ponto crucial é o compromisso com a justiça social. Durante seu papado, o Papa Francisco se destacou por seu forte compromisso com questões sociais, desde a pobreza até a proteção ambiental. Ele acredita que o próximo Papa deve continuar esse foco nos pobres e marginalizados, promovendo mudanças na sociedade que incentivem a igualdade e a justiça. Além disso, o Papa Francisco enfatizou a importância de ter a capacidade de unir divisões. Ele trabalhou arduamente para trazer unidade à Igreja, reconciliando diferentes grupos e alcançando pessoas de outras fés. Ele acredita que o próximo Papa deve ter essa mesma habilidade de curar divisões e promover a paz. Outro aspecto importante mencionado pelo Papa Francisco é a espiritualidade profunda. Ele enfatiza que um Papa deve ser alguém que coloca a oração, a devoção e o relacionamento próximo com Deus no centro de sua vida. Sem uma vida de oração profunda,
Um papa não pode guiar adequadamente os fiéis. Finalmente, o Papa Francisco também ressaltou a importância de inspirar os jovens e ser inclusivo, garantindo que ninguém se sinta rejeitado, independentemente de suas origens ou lutas. Essas qualidades mostram a visão de um líder que combina humildade, coragem e espiritualidade para guiar a Igreja em tempos desafiadores. Quem será o próximo Papa? O tempo dirá, mas as palavras do Papa Francisco já moldaram o perfil de quem ele acredita ser o ideal para liderar a Igreja Católica. Ele deve garantir que a Igreja permaneça responsável e transparente. Curiosamente, o chamado por reformas não é algo novo na história da Igreja. O Papa João XXIII, em sua época, impulsionou reformas durante o Concílio Vaticano II. Além disso, a caridade e a misericórdia estão no centro do ministério do Papa Francisco. Seu papado tem sido marcado pelo foco na misericórdia, especialmente no sacramento da reconciliação, onde ele convoca os católicos a abraçarem o perdão. O Papa Francisco acredita que o Papa deve ser alguém que encarne o espírito de misericórdia e caridade em tudo o que faz. Esse ênfase na misericórdia está enraizado nos ensinamentos de Cristo, que demonstrou profunda compaixão pelos doentes, pobres e pecadores. O Papa Francisco frequentemente afirma que seu sucessor deve ser alguém que preserve os ensinamentos centrais da Igreja, ao mesmo tempo em que a guie para o futuro. Através dessas qualidades, o Papa Francisco, de certa forma, respondeu à pergunta que muitos se fazem sobre quem eventualmente o sucederá. No entanto, muitos cristãos continuam curiosos, pois o Papa não revelou a identidade exata de seu sucessor. Em vez disso, ele apenas compartilhou as qualidades que considera essenciais para o próximo Papa. Isso levou as pessoas a especular quais dos cardeais possuem essas qualidades. Afinal, o próximo Papa será escolhido entre os cardeais, como é tradição. Atualmente, há muitos cardeais servindo com o Papa Francisco. Mas quem entre eles realmente incorpora as qualidades descritas pelo Papa? E, mais importante, quem é o favorito do Papa Francisco? A resposta do Papa a essa pergunta deixou muitos impressionados. E estamos prestes a revelar qual cardeal ele parece favorecer com base em seus comentários. Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada mais de perto nos cardeais em serviço. Fique conosco enquanto exploramos quem pode ser o sucessor escolhido pelo Papa. Cardeais que podem suceder o Papa Francisco. Cardeal Luiz Antônio Tagle, frequentemente chamado de Papa Francisco da Ásia, é uma figura que realmente representa os valores que o Papa Francisco deseja em seu sucessor. O Papa Francisco nomeou o cardeal Luiz Antônio Tagle como o novo chefe da congregação para a evangelização dos povos. O cardeal filipino, de 62 anos, sucedeu o cardeal Fernando Filoni, que liderou o Departamento do Vaticano por 8 anos. Conhecido por sua humildade e habilidade de se conectar com as pessoas, Tagle se tornou uma das figuras mais respeitadas e queridas na Igreja Católica. Como arcebispo de Manila e ex-presidente da Caritas Internationalis, ele construiu uma reputação de líder compassivo, focado em servir a Igreja e o mundo com amor e cuidado. Sua forma de liderar reflete as qualidades que o Papa Francisco frequentemente menciona. Uma das qualidades mais impressionantes do cardeal Tagle é sua capacidade de se relacionar com pessoas de todas as esferas da vida. Seja falando com jovens, pobres ou líderes mundiais, ele faz todos se sentirem valorizados. Ele não se conecta por meio de títulos ou discursos grandiosos, mas através de momentos genuínos de bondade e compreensão. Assim como o Papa Francisco, que muitas vezes falou sobre a importância de estar próximo dos pobres, o ministério de Tagle está enraizado no desejo de caminhar com os outros. Ele é conhecido por sua abordagem simples, que torna até mesmo os ensinamentos mais difíceis acessíveis a todos. O trabalho do cardeal Tagle nas Filipinas, especialmente em áreas afetadas pela pobreza, lhe rendeu respeito tanto dentro da Igreja quanto no mundo em geral. Ele fala constantemente sobre justiça social, trabalhando para garantir que os pobres tenham voz na Igreja e na sociedade. Tagle também se destacou no ministério juvenil. Ele tem sido um participante ativo da Jornada Mundial da Juventude, um evento que reúne jovens católicos de todo o mundo para celebrar sua fé. Sua presença nas redes sociais permite que ele alcance jovens católicos, compartilhando mensagens de esperança e fé de uma maneira que fala diretamente a eles. Embora Tagle tenha muitos pontos fortes, seu estilo de liderança emocional pode representar desafios.
Algumas pessoas dentro da igreja podem preferir uma abordagem mais reservada, especialmente ao lidar com as estruturas complicadas do Vaticano. Outro forte candidato, Cardeal Pietro Parolin. Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, é uma das figuras mais poderosas da Igreja Católica hoje. Conhecido por seu pensamento estratégico, Parolin desempenhou um papel importante em guiar as relações do Vaticano com outros países. Seu trabalho vai além de simplesmente gerenciar os assuntos da Igreja. Ele se tornou uma voz influente na diplomacia global. Uma de suas maiores realizações foi ajudar a negociar o Acordo Vaticano-China de 2018, que se concentrou na nomeação de bispos na China. Este acordo foi um marco, ajudando a reduzir as tensões entre o Vaticano e o governo chinês, permitindo que a Igreja trabalhasse mais de perto na China. Parolin tem se destacado por sua capacidade de lidar com questões geopolíticas difíceis, enquanto mantém o foco nos ensinamentos morais da Igreja. Sua carreira diplomática reflete seu compromisso com a construção da paz e os direitos humanos. Além de seus esforços diplomáticos, o cardeal Parolin trabalhou para construir pontes entre diferentes fés, especialmente com líderes muçulmanos. Conclusão: o próximo Papa terá um papel crucial em moldar o futuro da Igreja. Enquanto o Papa Francisco não revelou explicitamente seu sucessor, ele delineou claramente as qualidades que considera essenciais para liderar a Igreja em tempos desafiadores. Se será Tagle, Parolin ou outro cardeal, o tempo dirá. Esses esforços estão alinhados com a visão do Papa Francisco de uma Igreja que trabalha pela paz e reconciliação. No entanto, apesar de seu sucesso diplomático, há desafios que o cardeal Parolin enfrentaria caso se tornasse Papa. Seu estilo diplomático, focado em negociações e soluções políticas, pode não agradar a todos, especialmente aqueles que acreditam que a Igreja precisa de um líder mais pastoral e espiritualmente focado. O papado exige alguém que consiga se conectar profundamente com as lutas diárias das pessoas, oferecendo orientação espiritual e conforto. Alguns temem que a ênfase de Parolin na diplomacia possa ofuscar o cuidado pastoral pessoal que muitos esperam de um Papa. Mesmo assim, a abordagem de liderança de Parolin também pode jogar a seu favor. O que é claro é que sua experiência e estilo de liderança o tornam uma figura-chave para o futuro da Igreja Católica. À medida que a Igreja olha para o futuro, o papel e a influência do cardeal Parolin continuarão sendo uma parte importante da conversa. Mas além de Parolin, há outro cardeal que vem ganhando atenção como um potencial sucessor do Papa Francisco. Cardeal Peter Turkson, um possível sucessor ao papado. O cardeal Peter Turkson tem chamado a atenção como um possível sucessor do Papa Francisco, e muitas pessoas acreditam que ele poderia ser o próximo Papa. Sua longa trajetória de defesa da justiça social, forte liderança e profundo entendimento das questões globais fazem dele uma figura central para o futuro da Igreja Católica. Uma das contribuições mais importantes do cardeal Turkson foi sua liderança em questões ambientais. O Papa Francisco trouxe uma perspectiva católica única sobre o meio ambiente com sua encíclica Laudato Si, que pede ações para proteger o planeta. Turkson, que ajudou o Santo Padre a elaborar esse documento, destacou que a Igreja se preocupa com as mudanças climáticas. Essa encíclica enfatiza a necessidade de cuidar da terra, porque os danos ambientais frequentemente afetam os pobres e vulneráveis. O trabalho de Turkson nessas questões demonstra seu profundo compromisso com a justiça social e o bem-estar dos mais necessitados. Outro aspecto central do trabalho de Turkson é sua dedicação ao combate à pobreza e à injustiça. Ele sempre se posicionou contra as desigualdades que afetam os pobres e trabalhou para garantir que a Igreja apoie os que sofrem. Turkson acredita em dar voz aos que não têm voz. Seu foco nos pobres reflete os valores do Papa Francisco, que também colocou a justiça social e o cuidado pelos pobres no centro de seu papado. O histórico africano de Turkson também é especialmente significativo. A África tem uma das populações católicas que mais crescem no mundo, e muitos acreditam que o próximo Papa poderia vir desse continente. Turkson, como cardeal de Gana, é um representante da crescente importância da África na Igreja Católica. Se Turkson se tornasse Papa, enfrentaria o desafio de equilibrar seus deveres administrativos com seu papel como líder pastoral. O Papa deve não apenas gerir o Vaticano, mas também cuidar de milhões de católicos ao redor do mundo.
Embora Turkson tenha experiência em liderança e cuidado pastoral, será crucial para ele manter esse equilíbrio. Favoritismo do Papa Francisco. Cardeal Tagle. Embora existam fortes candidatos como Parolin e Turkson, muitos acreditam que o Papa Francisco parece favorecer o cardeal Luiz Antônio Tagle. O Papa Francisco falou sobre o que considera importante para seu sucessor. Ele quer alguém humilde, gentil e capaz de se conectar com pessoas de todas as origens. Parece que as qualidades de Tagle frequentemente chamam a atenção do Vaticano. O Papa elogiou Tagle por sua humildade, seu profundo cuidado pastoral e sua habilidade de se conectar com pessoas de diferentes contextos. O compromisso de Tagle com a justiça social também é um valor que o aproxima de Francisco. Além disso, o fato de Tagle ser frequentemente chamado de Papa Francisco da Ásia só aumenta as especulações. As semelhanças entre suas abordagens de liderança, particularmente a ênfase na compaixão e no alcance às pessoas, podem sugerir que o Papa Francisco vê em Tagle um líder que poderia continuar seu trabalho e visão para acionar a Igreja. No entanto, apesar desses comentários positivos, o Papa Francisco não endossou oficialmente Tagle como seu sucessor. O processo de escolha de um novo Papa é complexo e envolve o Colégio dos Cardeais. Embora as preferências do Papa Emérito possam influenciar a escolha, a decisão final é feita em um conclave secreto, onde os votos são realizados de maneira confidencial. O foco principal dos cardeais é escolher um líder que guiará a Igreja de acordo com a vontade de Deus. Embora muitos católicos já estejam curiosos sobre quem assumirá o lugar do Papa Francisco, somente o tempo revelará a identidade dessa pessoa. E você, o que acha dos possíveis sucessores do Papa Francisco? Quem você acredita que seria a melhor escolha para liderar a Igreja Católica? Você acha que o cardeal Tagle, o cardeal Parolin ou o cardeal Turkson seria a pessoa certa para continuar o legado do Papa Francisco? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. E clique no próximo vídeo em sua tela. Você não vai querer perder.